Oi, gente, voltamos! Voltamos com o nosso podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. E hoje eu estou aqui com uma queridíssima. Essa pessoa eu sinto que ela é como se fosse uma prima, assim, uma prima que eu tenho muita admiração. E eu queria muito trazer ela aqui para a gente falar sobre beleza sustentável, que é um tema que todo mundo gosta. O Brasil é um dos que mais consomem produtos cosméticos e eu tenho certeza que ela vai tirar muitas das nossas dúvidas. Hoje eu estou aqui com Marcela, da A Naturalíssima, né? Sim, bom Má, dia. muito obrigada por você vir para aqui conversar comigo hoje, trazer toda a sua experiência, toda a sua bagagem sobre beleza limpa. Eu quero que você fique bem à vontade. Essa aqui é uma conversa mesmo, para a gente conseguir entender onde estamos em relação à beleza limpa e onde podemos chegar e como que a gente pode consumir de maneira mais consciente, prezando pela nossa saúde primeiramente, né? Então, eu sempre começo o podcast pedindo para você contar a sua história e em que momento a sua história cruza com a sustentabilidade. E no meio de tudo isso, eu vou fazendo algumas perguntas, pode ser? Perfeito. Então tá bom. Agradecida pelo convite. Depois de tanto tempo, né? Né? Tantas tentativas, finalmente deu certo. E muito importante você trazer esse assunto, porque, como você disse, o Brasil está sempre ali no ranking dos 4, 5 países que mais consomem cosméticos entre os países do mundo, perto de China, Estados Unidos, por exemplo. Então, é um impacto muito grande, seja a pessoa pouco vaidosa ou muito vaidosa. Então, todo mundo ajuda a gerar impacto por meio desse setor que só tem propaganda para fazer a gente consumir. Então fiquem aí até o final, que tem muitas reflexões, né? Né? Com certeza. Sim, bom, a minha história eu sou jornalista de formação. Esse ano faz 20 anos que eu comecei a faculdade de jornalismo e eu sempre trabalhei, desde que eu entrei. Então eu passei por jornais diário, telejornais afiliadas à Globo, jornais de interior, cobri política, polícia, dia a dia de cidades. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com revista. Que Porque legal. foi lendo revista, tipo revista Cláudia, quando eu era pré-adolescente, que eu tinha aquela vontade, talvez por ser uma menina de interior, entender de De onde cultura, você de é? mulheres. Barra Mansa, que é interior do Rio. Que é uma cidade muito pequena, mas eu sempre falo, a cidade pequena, não necessariamente ela vai ser mais slow, possibilitando hábitos sustentáveis. Tanto que foi quando eu vim para São Paulo, 10, 11 anos atrás, que eu tive mais essa consciência, porque aqui tem muita variedade, né? Então, lá em Barra Mansa, eu cresci em casa com quintal, vida simples. Meu pai plantava absolutamente de tudo. A minha mãe estimulava uma certa vaidade. Eu usava ali as ervas, as plantas para fazer receitinhas. Então, fui estimulada a ser muito vaidosa e tive acesso a hábitos de sustentabilidade sem Entender o que pensar. que era, Era né? mais pela questão da vida simples. Sim. E aí eu mudei para São Paulo, vim trabalhar no Estadão e lá eu fui ter o meu primeiro contato com jornalismo. Antes, na verdade, eu já tinha tido, porém aqui em São Paulo, com jornalismo de bem-estar, beleza, saúde. Então, ali o próprio jornalismo me trouxe esse contato com hábitos que me fariam depois vir para um outro lado, sabe? Sim. Ir para o ativismo, trazer para o meu estilo de vida. Então, Aham. como jornalista de beleza, era aquela profusão de lançamentos, né? Eu fiquei encantada, quase que deslumbrada com tantas coisas. E, ao mesmo tempo, eu tinha ali, eu comecei a me incomodar com aquele estilo de vida muito, muito agitado, que eu gostava, mas tinha alguma coisa. Então, eu fui entrevistar uma vez um monge, fazer uma entrevista sobre bem-estar, sobre meditação, e aí fui no evento do Dalai Lama e ali eu comecei a meditar, era 2011 para 12. E aí eu fui fazer uma matéria de hortas, aí eu me interessei por esse assunto, sendo que meu pai que me inseriu, mas quando você é muito jovem você nem liga, Nem né? associa, né? E aí eu comecei a querer trazer esses hábitos para minha vida, mas eu continuei jornalista de moda, beleza, fui para a Editora Abril, trabalhei em várias revistas de lá, que era meu grande sonho, e lá mesmo, sendo já editora de revista e fazendo muito moda e beleza, eu sentia vontade de compartilhar tudo aquilo que eu estava redescobrindo ou descobrindo de novo. E não tinha espaço, porque naquela época esses assuntos não eram hype, né? Não era todo mundo que queria falar. Então eu queria inserir beleza natural, consumo consciente, sustentabilidade, alimentação orgânica. Eu nem pensava em ser vegetariana ou vegana naquela época e não tinha espaço. E em 2014 eu criei o que era um blog, A Naturalíssima, e hoje eu chamo de multiplataforma, né? Porque tem site, Instagram, podcast, consultoria, curso. E ali começou uma jornada que eu fui estudando práticas de sustentabilidade.
Fui para o Mecovila fazer curso de alimentação consciente, estudei aromaterapia, me formei professora de yoga. Que legal! Vários estudos livres que eu acho que foram ali traçando uma visão mais holística e sistêmica para esse tema, até que eu fiz uma formação como designer em sustentabilidade e regeneração, que ali acho que foi um ponto-chave até para o meu posicionamento, sabe? Para eu ficar bem firme mesmo e falar, não é só o bem-estar com a beleza natural, é de fato a regeneração. Entendi. E quando você criou o seu portal, você ainda era jornalista da grande mídia ou você falou, agora eu vou sair para me dedicar a isso? Não, eu era jornalista, eu já tinha a intenção de que aquilo virasse algo, eu tinha a intenção até que fosse um portal, porque ali no jornalismo convencional das grandes editoras, colocavam na nossa cabeça que era errado, era menor, tipo, ter Instagram. Era uma época que essa coisa de influência era muito mal vista. Sim. Era uma coisa ou outra. Então, eu não tinha nem foto minha no Instagram da Naturalismo. Era só um logo, né? Depois que eu fui me abrindo, aí isso foi muito bom. Então, eu trabalhava, na época eu fazia colaborações para Estilo e era editora também na Manequim, que era uma revista convencional de moda e beleza, mas já tinha ali um DNA um pouco mais popular, democrático, de fazer. Eu sempre gostei muito do fazer, né? Então, me fez ir empurrando com a barriga até quando deu, porque não era, por exemplo, como quem está no corporativo e tem que largar tudo, porque é um cenário muito nebuloso, pesado. Não, o jornalismo nas redações mesmo grandes sempre eram muito agradáveis. Eu sempre amei o que eu fazia, então era até difícil de, tipo, vou largar tudo. Sim. E aí, em 2017, que eu saí, e aí eu falei, bom, agora eu já tinha estudado tanta coisa, eu pensei, eu vou focar na plataforma e, ao mesmo tempo, eu vou tentar dar aula de yoga. Comecei a dar workshop de beleza sustentável e natural. Falei, eu vou testar, colocar em prática tudo aquilo que eu estava estudando para eu contar com mais profundidade, eu também. E aí, eu me descobri um pouco como educadora também nessa área. Que legal. E agora, uma dúvida, assim, que eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas você falando de todas as suas experiências, de tudo que você já estudou, eu queria que você tentasse deixar isso mais claro. A beleza, né? A beleza de qualquer pessoa, ela vem realmente de dentro ou os produtos de beleza são importantes para que a pessoa seja bonita? Porque, assim, a gente vê hoje na mídia, a gente vê na publicidade, toda marca, pelo menos uma marca que a gente conhece, tem um produto milagroso que vai deixar sua pele bonita, vai deixar o seu cabelo bonito e etc. Ao mesmo tempo que a gente vê muita coisa no mundo que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que não tem muita convergência. Não tem como você usar um produto de beleza, ou um shampoo, um condicionador, um creme, que seja para deixar o seu cabelo bonito, se você fuma, se você não come direito, se você não dorme direito. Então, Sim. como que é essa relação da beleza? Tá. Eu acho que para a gente entrar nessa relação do que é a beleza, ela é muito profunda. Então, Sim. antes de pensar nisso, se funciona, se é preciso ou não, eu acho que sim, a beleza vem de dentro, mas ao mesmo tempo ela existe sim fora e tá tudo bem. Só que esse fora, ele vai existir se a gente aceitar sinais do tempo, se a gente aceitar a diversidade. Então, é um outro ponto que eu vou chegar. Começando o de dentro, uma das práticas que eu estudei e continuo estudando também, fazendo uma formação, é o Ayurveda, que é um sistema milenar de medicina indiana. Eu sempre falo, não sei se eu vou ser terapeuta um dia, mas me traz muita bagagem para falar da própria beleza natural e também para uso pessoal, né? Eu me uso como um laboratório. O Ayurveda diz que beleza é como se fosse o equilíbrio do corpo mesmo. E corpo é importante, né? Quando a gente vai falar de... não é somente emoções, se sentir bonita. Tem a ver com o corpo. Um corpo saudável, a nossa pele, eu falo, é um portal entre o nosso lado interno e externo. Então, se eu tô bem de saúde, ela vai estar bem de saúde. Ainda que eu tenha rugas, que eu possa ter espinha, que eu possa ter mancha, que algumas questões são sinais do tempo. Então, falam muito sobre vitalidade. Então, se eu tenho vitalidade... As pessoas vão olhar e não vão pensar em feio ou bonito. Sabe quando a pessoa tem uma... Luz, né? Uma luz. Igual isso. você tem. Obrigada. Obrigada, tô precisando ouvir isso. Porque na época que a gente pesquisa esse tema, que a gente se sente bonita, né? Beleza natural não é muito sobre isso.
Então, existe o de dentro desse ponto de vista, tanto saudável, de saúde, quanto do ponto de vista de se sentir bem, da percepção sobre nós mesmas, né? Então, é um ponto. Aí, o lado de fora. Eu gosto muito de um trecho do livro Solo, Alma e Sociedade, do Satish Kumar, que ele fala sobre o imperativo da beleza. Como que a beleza é importante até no campo da regeneração e da sustentabilidade. Então, ele traz a questão das cidades. Uma cidade bonita é muito mais fácil da gente habitar, querer cuidar, querer não jogar lixo, se sentir bem no espaço que nos cerca. Isso tem a ver com a arquitetura, tem a ver com a natureza, ela é muito bonita e harmônica, mas isso não quer dizer que uma árvore não vai envelhecer, uma flor não vai cair, né? Interpretação que eu faço. Então, quando a gente olha para a geometria sagrada, que fala de harmonia, né, da proporção áurea, então tem ali uma questão da beleza do lado de fora. Sim, só que ela é consciente, né? Ela não é uma coisa padronizada como a indústria da beleza tenta impor. Finge que não tenta impor, mas impõe. E aí, em relação aos produtos de beleza, né? Eu falo que a minha mensagem hoje com a beleza natural e beleza limpa não é só ficar falando, sugerindo produtos de skincare com menor impacto e mais sustentáveis. É lembrar, em primeiro lugar, que quanto menos a gente consumir, melhor, e que beleza natural e limpa não é sobre produtos. É sobre atitudes, é sobre como a gente ressignifica a nossa história. Tanto com beleza no sentido mais bonito, filosófico, quanto no sentido skincare mesmo. Porque todo mundo vai usar, né? Uma pasta de dente, shampoo, alguma coisa. Então, eu acho que é sempre assim, eu falo, se uma marca de beleza natural, sustentável, ela estimula o consumo da mesma forma que essas que você falou, né? Sempre tem um produtinho milagroso, ela não é sustentável. Ela pode ter uma fórmula saudável, sustentável, mas ela não é uma empresa alinhada ao que a gente entende como sustentabilidade, né? E como que o que você diria para quem está assistindo a gente ou para qualquer pessoa manter o equilíbrio, assim, porque assim a gente não vai deixar de comprar e a gente não tá falando isso, porque as pessoas não deixem de comprar. Exato. Mas assim, onde está o equilíbrio entre consumir de maneira consciente escolher marcas, né, ecologicamente corretas e responsáveis e, ao mesmo tempo, ter essa beleza que vem de dentro. Então, assim, qual que é o equilíbrio dessa equação, na sua visão? Nossa, eu acho que é um equilíbrio que passa por autoestima, que não é aquela autoestima de se ver bonita em frente ao espelho, porque eu acho que essa história de falar de autoestima, ai, eu tô me cuidando, eu tô fazendo esse procedimento porque é minha autoestima, faz com que a gente tenha mais ansiedade disso. Acho que a autoestima é ter autoestima por mim mesma. Eu gosto de mim, então eu tô numa fase que eu tenho um bebê pequeno, ele acorda à noite, tem dias que eu me acordo sentindo super feia, eu nem pentei meu cabelo como eu queria pra vir. Tá tudo bem, eu tô me achando bem, é o meu momento. Não é talvez o meu melhor momento físico, mas é o meu momento. Então, acho que a autoestima tá aí, sabe? A gente tem um pouco de autocompaixão. Então, as marcas, elas acabam com essa ideia bonita, né? E transformam tudo num produto. Você tava falando sobre o equilíbrio, né? Eu acho que tem uma questão, sim, de autoconhecimento antes da saúde mental. Quanto mais eu invisto em autoconhecimento, e aí entra em espiritualidade, em desacelerar, em ter hobbies, em se conhecer, em ler, mais eu vou me conhecer e saber qual é o meu ritmo. E assim eu vou comprar mais, ou até fazer um procedimento, né? Que não é para ser contra procedimento ou produtos, da melhor forma consciente. E aí o ponto-chave do consumo, eu acho que a gente entender que consumo consciente não é trocar 6 por meia dúzia, é ressignificar a nossa relação com o consumo. Por isso que tem o autoconhecimento. Eu tô comprando porque eu tô sendo movida a uma propaganda, porque tá todo mundo falando, usa este batom vegano natural, ou porque realmente, agora eu tô nessa fase, preciso disso, sabe? E eu quero esse produto. Eu quero esse produto. Então, eu acho que é um campo muito ali de filosofar, de pensar, de refletir. Você falou uma coisa muito interessante, que eu sempre quis conversar isso com alguém, que é sobre a questão do autoconhecimento. Que tá uma coisa muito chata. Desculpa eu falar, mas tá muito chato na internet. Porque todo mundo tem autoconhecimento, todo mundo se conhece, todo mundo, nossa, eu mudei. E eu não sei se isso, de fato, ajuda ou atrapalha ou confunde todo mundo. Então, vamos falar um pouco de autoconhecimento nessa questão de beleza e de bem-estar, né? Você falou que trabalhou bastante com bem-estar. O que está acontecendo, você acha, assim, nessa questão? Eu acho que acontece como tudo. Todo movimento, quando ele ganha popularidade, que é o que a gente quer que aconteça, inevitavelmente ele passa por distorções. Ele cai na mão e na voz de pessoas que superficializam e coisificam tudo. Então, isso aconteceu com
acontece com a sustentabilidade, né? Que virou sinônimo de produto, de lixo. Com a beleza limpa, que virou sinônimo de skincare natural e tudo mais. Então, eu acho que, assim, é uma questão da gente praticar um autoconhecimento, aquele verdadeiro. Porque se eu tenho autoconhecimento, eu não vou cair no papinho de pessoas do Instagram que vão ter... A gente está num momento que todo mundo é coach, mentor, não consultor. Mentor, vocês sabem o que é o significado de mentor? É uma pessoa que tem muita experiência num determinado assunto. Ela viveu um determinado assunto e aí ela pode compartilhar. Não é eu ter 1 ano de experiência em algo, ou eu fiz um curso em algo e eu quero compartilhar. Então, eu acho que assim... A pessoa ela quer ser mentora em ter uma empresa XYZ. Ela tem uma empresa XYZ? Melhorar a vida. Como está a vida dela? Esses dias uma conhecida estava falando, a gente está num momento cheio de terapeutas com a saúde mental debilitada. Como que você vai cuidar da saúde mental do outro se você não cuida da sua? Então, todo mundo quer falar de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento ele é algo assim, pessoal, intransferível. Então, no meu caso, assim, tá muito ligado à espiritualidade, a ler, ao yoga, à meditação, né? A meditação é um negócio milenar, não tem fórmula mágica, tá baseada no silêncio e na presença. Que eu acho que é o que falta pra gente decantar esse monte de informação e mensagem que chega, mensagem até bem intencionadas, com boas, Sim. mas assim, na confusão, faz só a gente consumir mais, se sentir não pertencendo a um grupo, ter eco-ansiedade, porque o mundo tá aí, né, indo pro fim do mundo. Então, eu acho que, assim, esse autoconhecimento do silêncio, de observar mais, escutar, porque todo mundo quer falar, né, quer ter uma opinião. É o autoconhecimento que é o feijão com arroz que, de fato, faz a gente olhar para dentro. E que parece que não acontece hoje, né? Por causa isso que você falou também é bem interessante. Todo mundo quer ser coach, todo mundo quer ser mentor. E as pessoas, de fato, não entendem que isso também é responsabilidade, né? Porque você está passando para outra pessoa coordenadas que você não sabe se ela vai entender o que você passou, né? Interpretações, assim, acabam... Todo mundo quer ter uma metodologia de tudo. E eu acho que aí tira a intuição. Eu acho que tanto no autoconhecimento, no consumo consciente, até nessa seara do bem-estar e da beleza, principalmente, a intuição é algo, assim, primordial, que é o que a gente perdeu a conexão, né? Então, eu ouço algo super bonito e interessante, mas eu intuo e percebo e sinto se aquilo é pra mim ou não. Né? Não é porque alguém tá falando algo muito bonito que aquilo é pra mim. Cada um vai ter um caminho. Que aí a pessoa sai disparando para outras pessoas que também não é o momento daquela pessoa escutar aquilo, né? E aí, eu acho que esse é um grande ponto, assim, de impacto da indústria da beleza, né? Eu sempre falo que são vários impactos da indústria da beleza. É ambiental, na saúde humana, na crueldade animal, no estímulo ao consumo e aí, para finalizar, a saúde mental. Né? Porque o que adianta eu, por exemplo, uma pessoa que eu levantei ali a bandeira da beleza sustentável, ainda que eu traga outras bandeiras, a regeneração, do consumo consciente, da vida sustentável, eu sempre ficar estimulando, né? Estimulando. Não, você tem que comprar isso, você tem que ter tantas coisas. Né? Eu vou estar deturpando um pouco esse assunto. Então, acho que... E gerando mais problemas de saúde mental, porque eu estou incentivando uma pessoa a ter para ser. Então, acho que é muito perigoso esse discurso só de trocar 6 por meia dúzia. Eu troco o meu copo de plástico, a minha escova de dente de plástico, o meu produto, o meu esfoliante sem plástico, sem parabenos e petrolatos, por outros. E eu não repenso que eu consumo mais do que eu deveria consumir, que eu compro demais, que eu deixo de comprar localmente, que eu me cuido acelerada na hora do banho, nem penso, nem percebo a minha textura, eu olho para o produto. Então, acho que é um conjuntinho ali de atitudes. Essa questão que você falou de comprar produtos, né? Comprar aceleradamente. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando. E ainda mais agora que todo mundo tem acesso a poder de compra, né? Que é o poder de compra hoje, pelo menos na nossa geração, é muito maior do que na geração das nossas mães, das nossas avós. E muitas ofertas de bens e produtos chamados sustentáveis. Né? Então, parece que é muito fácil. É só eu comprar, pronto. Pois é. Sustentável. E o que as pessoas não param para pensar que não adianta nada você comprar um produto sustentável importado. As pessoas não pensam nisso. E aí, quando você vai falar sobre isso, porque no Brasil não tem, porque... Sendo que essa questão de olhar para dentro, olhar para o que a gente pode fazer dentro de casa, o sustentável que a gente já tem, as pessoas não entendem, no Brasil né? nem tem mesmo, e tudo bem.
tudo bem comprar um importado ou outro, mas assim, qual é a sua primeira opção? Sim. Porque quando eu comecei a entrar na sustentabilidade e olhar já para esse lado da beleza, assim como eu olhava para a alimentação não tem o que a gente procura, a gente faz. É mais fácil pensar assim. Na beleza foi o que eu comecei a fazer. Eu trouxe essa analogia. Eu comecei a fazer meu pão, eu comecei a fazer o meu desodorante. Então, já foi uma primeira opção. Aí, eu passo a olhar localmente. Consumo artesanal, né? De quem faz. Então, o consumo local é o mais sustentável de todos. Não tem o artesanal? Eu desejo uma outra marca? Tudo bem. Mas é sempre considerar junto ou primeiro essas outras alternativas, né? De menor impacto. Com certeza. Você falou que fez um curso de design sustentável? É um curso de design regenerativo, como chamam hoje, mas foi pelo Gaia Education. E aí lá eu tive noções de tudo um pouco, assim, é um curso bem generalista que traz novas economias, agrofloresta, e tudo por uma visão holística, que é o que eu mais procurava, porque eu já tinha esse fit com yoga, bem-estar e espiritualidade. Eu não queria fazer uma pós em sustentabilidade muito linear ali, cartesiana. E aí tem o Gaia, a Schumacher College, tem algumas escolas que trazem essa visão holística. E aí eu fiquei encantada. E eu tive muita sintonia, sabe? De entender que a sustentabilidade, ela tem esse olhar mais sistêmico. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o greenwashing, a partir desse curso que você fez. Hoje a gente vê muitas marcas, apesar da sustentabilidade já estar mais... eu ainda acho que tá um pouco fechada ainda, mas a gente já consegue conversar mais. Igual você falou, na sua época de jornalista, você queria tanto falar, trazer essas pautas e ainda era um pouco mais difícil, né? Hoje em dia pode... Eu acho que se você fosse jornalista nessa época, seria bem mais fácil, né? Como que você vê a questão do greenwash, principalmente em termos de embalagem, né? Porque a gente vê muitas embalagens hoje. O produto pode até ser sustentável, mas a embalagem ainda não é. Ou tem a opção de ter embalagens reutilizáveis, mas a marca acha mais legal que não seja assim. Como que você vê isso? Bom, o que a gente pode mudar, né? Em primeiro lugar, isso que você comentou, né? Do acesso de mais pessoas e mídias falando. Hoje se fala muito, mas eu ainda acho que se fala de forma superficial. Sim. Então, se grandes marcas mandam release lá para a mídia falando que são sustentáveis, eu percebo que não existe uma apuração. Sim. Ou são as mesmas fontes, as mesmas pessoas, as mesmas marcas que são chamadas de pioneiras e não são, de naturais e não são. Então, acho que falta ali da grande mídia um desejo mais genuíno, principalmente das que não são especializadas. Mas, por isso existimos, né? Claro, fazemos esse trabalho. Né? Sobre greenwashing, eu sempre falo também que greenwashing ele não é um sinônimo de algo que não é sustentável, porque eu tenho escutado muito isso. Tal marca é greenwashing. Não existe a marca que é greenwashing. Greenwashing é um conjunto de práticas que uma marca pratica para parecer mais sustentável do que é. E aí isso tem, né, ela pode usar a embalagem para dizer que ela sou super vegana e tem ingredientes poluentes, dizer, só que compensa carbono, enfim, elevar e enaltecer algumas práticas legais para tirar a atenção de outras ruins, desviar o foco do que ela gera de poluentes por meio de outras práticas focada em direitos humanos ou em outras causas. Enfim, tá sempre ludibriando para que as pessoas pensem que ela é mais sustentável. Mas você acha que eles fazem isso porque não sabem ou de má fé mesmo? Eu acho que existem as duas formas. Eu sempre quando eu vejo greenwashing em empresas menores, que a gente sabe que são feitas de pessoas, eu percebo que é porque falta. Falta informação. Porque falta conhecimento, né? Eu conheço um monte de marca que tem produtos ótimos, sustentáveis, mas as pessoas por trás, elas não vivem a sustentabilidade, elas não se aprofundam, porque são, né, várias camadas. E quando são empresas muito, 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 muito grandes, que aí eu falo que não são feitas de pessoas, mas são um sistema, aí eu tenho dúvidas. Ainda que existam pessoas lá que estão tentando fazer o melhor, mas a gente sabe que tem ali um sistema que impede da empresa andar. De dar o primeiro e outra, passo. a empresa que é muito grande, ela não consegue virar ali a chavinha de melhorar a sustentabilidade em algumas etapas de forma muito rápida, porque tem muitas etapas, burocracias, talvez ela até queira. Então, assim, eu acho que é muito complexo a gente chegar e falar isso é greenwashing, isso não é. Mas a gente está num momento de muito greenwashing, e quanto mais a gente sabe o que significa greenwashing, parece que mais essas grandes empresas criam outros artifícios marqueteiros para parecerem sustentáveis, né? Eu fico chocada, assim, eu vejo pessoas que dizem que falam de sustentabilidade, recomendando produtos, consumindo,
E é normal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico para olhar a embalagem, que você falou, mas sempre o por trás da embalagem. Tentar olhar o contexto, como é feito, quem faz, ler o rótulo, ler ingrediente. Mas, de fato, a embalagem que você citou eu acho que ela não é o primordial dentro do greenwashing, mas ela é um ponto crucial nessa jornada de sustentabilidade de uma marca. Porque hoje, por exemplo, no setor de embalagens de higiene pessoal e cosméticos, eu vi um dado que são geradas mais de 120 bilhões de embalagens, em geral, para serem usadas só uma vez. E não adianta falar embalagem reciclável. É meio óbvio, né? É o mínimo que a gente espera. Então, eu acho que é complexo também, porque hoje a gente não tem tanta inovação escalável assim para melhorar essas embalagens. No campo do cosmético e da higiene, vidro nem sempre é possível por conta das legislações. Alumínio começa a ser muito usado. Papel começa a ser muito usado, mas às vezes é difícil ali na experiência do usuário. O produto, né? Poucas marcas conseguem fazer bem. Então, acho que a grande sacada é o refil. Eu também acho. Porque é uma maneira da pessoa que ela vai precisar consumir, ela vai precisar comprar o shampoo todo mês. E a marca compartilha responsabilidade nesse pós-consumo. Não passa só para o consumidor, olha, se vira aí, põe no reciclado, se vira com a logística reversa, ela abraça. Então, tem um dado também que fala que o item de refil, ele consegue reduzir até 70% ou 70% do carbono do setor, né? Então, assim, refil é algo muito importante hoje. Que eu também não vejo muitas marcas abraçando isso. Não é tão complexo, assim. Não é como pegar um plástico do bagaço, da cana, que já é comum, mas de outras coisas, de inovações que a gente espera que chegue logo, né? O refil tem a inovação, mas é algo que, até do ponto de vista a longo prazo de lucro para a marca, também é muito interessante. Pois é. A gente tem, acho que Natura, lá no Sim, passado, a Natura era uma das pioneiras em refil. Esses dias eu recebi L'Occitane, citando aí uma marca do mundo convencional, não é natural, mas é uma. The Body Shop, eu vi várias. Shiseido. Mas as naturais, que já nascem naturais, já pensam mais nisso. Então, por exemplo, BioArt é uma marca pioneira da cosmética natural que já nasceu, né, apostando nisso. Muitos e muitos anos atrás. Simple Organic aposta. Então, tem várias. É uma coisa... A Natura, eu sempre... Antes de entrar para sustentabilidade, eu sempre comprei o shampoo no refil. E depois de muito tempo, eu fui me ligar que eu fazia isso. Sim. E aí, eu fiquei pensando, putz, todas as marcas poderiam ter opção de refil. Porque, além de... Eu acredito que seja muito mais barato em questão de produção. A marca, em vez de ela produzir, sei lá, milhões de vidros do shampoo, ela produz lá, vai reduzir a pegada de carbono e ainda vai produzir uma embalagem que vai ser muito mais barata. Para o cliente vai ser mais barato, porque ele vai comprar ela vai de fato comprar só o produto, né? Porque a embalagem vai ser secundária ali. Todo mundo sai ganhando, mas talvez não seja ainda o sonho das marcas, né? Porque talvez tenha um alto custo na questão da inovação e da implementação. É como no caso dos ingredientes, né? Hoje tem mais de 10 mil ingredientes aí na Berlinda, por conta dessas ONGs, empresas que olham os impactos. Centenas, até já proibidas fora do Brasil, na Europa principalmente, ainda são usadas aqui no Brasil, ou seja, passam pela Anvisa. Algumas são consideradas já muito nocivas, saúde e meio ambiente, outras estão ali na Berlinda, eu chamo de suspeitos. E aí a gente pensa, por que algumas empresas usam petrolatos, derivados de petróleo, se já tem outros ingredientes melhores em sustentabilidade, até em performance, que é o que vende. Por que usa parabeno? Parabeno é um grupo de conservantes que funciona muito bem e é muito barato. Então, as marcas conseguem um conservante que funciona e consegue escalar de forma barata. Então, os conservantes mais naturais, limpos, eles têm um alto valor. Por isso que se entra naquela questão que os cosméticos orgânicos e naturais são pouco, às vezes nem mais, mas durante muito tempo eram mais caros, né? Então, é sempre o lucro, muitas vezes. Com certeza. Mas eu também acho, só pra gente finalizar a parte da embalagem, que tem, pras marcas, aquela questão de proporcionar uma experiência para o cliente. Sim. Então, eles acham que, o refil não vai proporcionar a experiência que eu quero, sendo que, no final das contas, o cliente vai usar o produto, né? Ele não vai usar a embalagem. Sim. E aí, eu acho que talvez possa esbarrar nisso daí, você não acha? Com certeza. E eu sempre penso nisso quando eu recebo os press kits, né? Os famosos recebidos das marcas. Vem uma sacola
Muitas vezes é ecobag, mas nem sempre. E a gente tem muita ecobag, tá, gente? Né? Então, vamos Por pensar favor. em outras alternativas. É uma sacola, é uma caixa, aí tem o bercinho da caixa, né, para o produto ficar, e aí tem um laço, e tem uma fita, e tem um monte de coisa que é lindo, mas é Não óbvio serve que pra aquilo nada. vai pro lixo. É. Na maioria das vezes não serve para nada. Eu tento usar, eu adoro caixa, né? A gente sempre reutiliza caixa, mas assim, até um trabalho a mais. Então, acho que tem que ter uma simplicidade aí. E aí, por isso que a área, às vezes, do marketing, dessas áreas das marcas, que tem que ser os mais sustentáveis, né? Porque cria lá um produto sustentável, mas ele tem essa pressa de vender, de comunicar, e esbarra na história da comunicação. Sim. O produto é sustentável, mas a comunicação, seja verbal ou na embalagem, peca. Acaba com tudo, né? Mas concordo total. Voltando para a questão do rótulo, que você falou uma coisa bem interessante, né? De às vezes a marca é vegana, mas usa vários ingredientes poluentes. Como que a gente, como consumidor, a gente pode combater isso ou tentar ficar mais atento a isso? Porque tem muita gente que eu ainda acho que é meio difícil para as pessoas entenderem, né? O que que é bom, o que é ruim. Como que você vê? Você estudou bastante isso, mas como que você vê isso no real, assim? Principalmente aqui no Brasil, que não existe uma legislação para dizer o que é um cosmético natural, um cosmético orgânico, um cosmético sustentável. O que tem são definições pelas certificadoras de selos, né? Então, o próprio mercado entrou num consenso. Então, segundo o IBD e Ecocert, por exemplo, que são certificadoras, para um produto ser considerado natural na área da beleza, ele tem que ter pelo menos 95% de ingredientes naturais, não pode ser testado animal, ou seja, o ser não testado em animal não é um super atributo, é um mínimo que a empresa vai fazer, né? Ser vegana não necessariamente, porque tem ingredientes como cera de abelha, lanolina, e não ter ingredientes considerados suspeitos. Então, em geral não, né? Sempre, produtos naturais certificados não têm sulfatos, petrolatos, parabenos, fragrâncias sintéticas, que agora está se abrindo aí, um sintético meio do bem, derivados de plástico e conservantes poluentes ou que já são comprovadamente que podem afetar a saúde humana, tipo desequilibrando o funcionamento dos hormônios ou até gerando alergias. Uhum. Então, ou seja, tem muitos critérios. O orgânico é basicamente isso, mas tem que ser 95% mais ou menos de ingredientes orgânicos por ali. O vegano, basta ser vegano, ou seja, não ter nenhum ingrediente de origem animal, ser cruelty-free, não ter passado por testes, e não tem uma recomendação ali de impacto ambiental na saúde humana dos ingredientes. Por isso que tem muitas marcas que tem ali o selinho de vegano, mas tem ingredientes poluentes e que afetam a saúde humana, né? Nossa. Possivelmente. Então, e ainda tem o Clean Beauty no meio disso tudo, que é aquele produto que é bem comprometido, tem ingredientes orgânicos, não testa em animais, é vegano, é natural, mas não tem aquela proporção de ingredientes naturais como pede a certificadora. Então, não tem selo. E aí, o próprio mercado, o movimento começou a chamar de, é clean, é limpo. Ou seja, é muito importante o selo IBD, Ecocert, Cosmos, por exemplo, mas porque eles garantem. Mas nem toda marca que não tem esse selo não é porque ela não é boa. Por isso que a gente tem que ter a informação e saber um pouco quais são esses ingredientes, esses atributos. Aí é que é o desafio, para não depender de selo. Uhum. Mas você acha... como que você vê o cenário, assim? O cenário perfeito? Legislação, todo mundo ter selo? Olha, como que tinha que ser? Os selos, eles são bem caros. E eles são pagos por produto por ano. Por isso que muitas marcas muito bacanas optam por não ter o selo. Então, eu acho que, assim, o ideal é a marca ser tão comprometida que a gente confie, lendo o rótulo e ela seja transparente com a questão até da cadeia de produção. Que ela consiga comunicar que ela tem fornecedores que vêm de uma cadeia justa, e aí justa a gente considera uma extração saudável para o solo e uma relação boa com trabalhadores, né? De todas as formas, que ela tenha uma embalagem ok, que ela tenha ingredientes limpos e que ela seja vegana e cruelty-free e tenha uma comunicação consciente, né? Mas tudo começa lendo o rótulo. Então, se eu olho ali que tem... eu recebi um greenwashing esses dias em casa e botei pra usar. Aí meu companheiro falou, nossa, esse shampoo novo aí que você botou tem um cheiro tão bom, né? Aí eu brinquei, óleos essenciais, né, e tal. Eu tô 10 anos, né, pesquisando sobre isso. E aí eu resolvi usar, porque eu tava usando um outro que era em barra. E aí eu olhei o cheiro, bate no nariz, a gente já sabe, não é fragrância natural.
será que é clean? Porque agora tem esse movimento de novas fragrâncias que não são naturais, mas são de menor impacto surgindo, mas não era o caso dessa marca. Aí, quando eu olhei, tinha fragrância sintética bem proeminente e sulfatos, que é um ingrediente, assim, proibidão no mundo capilar. Porque ele afeta, né, a questão das águas, quando ele sai tanto pelo nosso ralo quanto nas operações ali de produção. Ele não é legal para o próprio fio do cabelo, porque ele tira a hidratação natural. Em alguns casos ali, quem tem tendência pode gerar dermatite. Eu nunca tive por isso. Então, o sulfato, ele é considerado um proibidão. E todo o resto tinha ingredientes naturais. Então, não fazia sentido. E dizia que eram extratos 100% naturais. Ou seja, eu li extratos 100% naturais, botei para uso. Depois falei, você não vou foi ler, ver. não estão me mandando mais greenwashing. Então, eu caí ali num pequeno greenwashing de marca pequena. Não era nem big marca. Putz. E aí, você parou de usar? Eu continuei, porque já estava ali, eu não, né? Meu marido, no caso. Já estava ali e também não era super problemática. Sim. Sabe? A formulação com esse tanto que tinha de sulfato. Era problemático, mas assim, porque... Tá falando que é uma hoje coisa... no caso do sulfato, tem vários sulfactantes naturais de menor impacto. Mas é aquilo, né? Um pouco mais caro. E aí, você acha que, voltando... Porque o que eu acredito, né? E eu acho que um dos principais papéis aqui da Equaliza é fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre os seus hábitos de consumo, né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade, a marca, ela vai querer vender sempre. Então, fica mais difícil a gente querer responsabilizá-la. Mas qual que é a nossa responsabilidade em termos de consumo, né? Como consumidor? O que a gente pode fazer para ou cobrar mais das marcas, ou apoiar mais marcas que sejam ecologicamente corretas de fato? Como que a gente pode começar essa educação, que infelizmente ainda é um trabalho de formiguinha, pequenininho, mas como que você vê isso? E ainda mais nessa seara que é tão complexa, você viu, são várias categorias e não tem uma regra. Sim. Então, eu acho que o começo é pesquisar a origem das coisas. E pesquisar a origem do que a gente quer consumir dá trabalho. Essa é a grande questão. Então, a pessoa reflete, ela abre a consciência, ela entende o que tem menor impacto ou não, e ela acaba, às vezes, ficando presa ali, essa marca diz que eu conheço pessoas que consomem, eu vou lá e compro. É um caminho, porque hoje tem tantas marcas já que, às vezes, a pessoa entende que aquela é sustentável e segue aquele caminho, mas a gente precisa ir atrás da informação. Então, é procurar saber desses ingredientes, procurar saber o mínimo sobre embalagem, procurar saber, se eu vejo alguma coisa ali que é greenwashing, o que a gente faz? Como não tem essa legislação, não tem a quem reclamar. Sim. É ir para o CONAR, que é quem fiscaliza propaganda. Eu nunca reclamei, por exemplo. Nunca quis ir por esse caminho, porque eu já uso a minha voz para ensinar as pessoas a não caírem em greenwashing. E eu nem gosto de falar o nome da marca, inclusive, porque eu acho que como a gente pega uma marca, né? Eu fiz isso poucas vezes. E fala, essa marca fez greenwashing por causa disso, disso, parece que a gente desvia que outras fazem e é mais benéfico para as outras marcas que fazem. E parece que só aquela é a vilã. Então, eu prefiro falar das práticas. E eu percebo muito isso com meus seguidores, alunos, o quanto que é complexo. Passa um mês, parece que tem tudo diferente. Então, assim, é ir ler o ingrediente. E onde que você entende sobre os ingredientes? Não existem muitas ferramentas. São todas gringas. 3 anos atrás, eu ajudei a criar a Limp, que é limp com 2ps.com.vc. Tá fora do ar agora no momento de pausa, porque é tão complexo a gente fazer isso, porque as que tem fora do Brasil, elas seguem legislações de lá. É muito complexo você escanear um produto e dar notas, a gente era muito contra isso, que é o que fazem, o consumidor gosta, porque é mais mastigado. Eu pego um produto, coloco o QR Code, nota 5, nota 3, nota 1, porque a marca ela pode estar no meio de um desenvolvimento, de melhorar, ela pode ter outros atributos além da fórmula. Então, eu acho que se é para ser consciente, a gente não pode sair colocando todo mundo numa caixinha. Então, a gente entrou numa pausa para rever os nossos critérios. Mas era uma ideia, você colocava lá o ingrediente na nossa plataforma e vinha impacto ambiental, de saúde e de se tinha alergia ou não. Fora do Brasil tem a EWG, que é uma... E tem algumas outras também, né? As próprias certificadoras. E eu acho que o trabalho do Instagram, das redes sociais, tem feito muito isso, né? Ajudado a disseminar. E aí, agora vamos falar da beleza que a gente não precisa comprar, ou melhor, das práticas de beleza que não necessariamente envolve produtos, né? Igual boa alimentação, sono, tomar água. Sim. Como que você acha que as pessoas
como que é isso hoje? Como que a gente pode melhorar isso? O que que é verdade? O que que é mentira? Tem uma questão que eu também queria muito te perguntar, que é aquela questão do skincare que a gente faz com casca de mamão, Tá. com aveia e banana. Que, por um lado, eu acho um pouco de... Tudo bem, a casca do mamão, se comer o mamão, você pode até... vai ali reutilizar. Sim. Mas, de Sim. fato, isso funciona? Porque eu acho que é a constância que funciona, né? Não adianta você fazer hoje e não fazer amanhã. Depende do que você está procurando. Eu acho que tem algumas receitas que funcionam, outras não funcionam. Então vamos falar nisso. Essa parte eu costumo chamar de beleza holística. Eu tenho um curso, né, que é o Jornada da Beleza Consciente, que nem está aberto agora, e que o último módulo eu chamo de beleza holística e estilo de vida. E aí sempre quando eu abro o formulário para ver o que as pessoas estão se interessando mais em todos os módulos, é sempre no começo do curso, né? Aprender a ler ingrediente, aprender a ler rótulo, ou no meio, aprender a fazer o skincare minimalista e natural. Chega no final, depois, o que elas mais se encantam é com o último módulo, que é o da beleza holística, que é o que eu falo de yoga facial, de pranayamas, né? Como eu estudei yoga, eu tenho esse conhecimento para passar, de ayurveda, de hábitos, é o que fica todo mundo assim, porque é possível, é democrático e tem efeito a longo prazo se você pratica. Então, pranayamas, a respiração, é algo que é super importante para a gente manter essa vitalidade e até gerar mais oxigênio para as células. Que legal. Né? A gente desaprendeu a respirar, a gente respira... Essa coisa aqui em cima não faz a respiração completa, então a gente leva para o yoga, que trabalha a calma, a saúde mental. O sono, né? Já tem várias pesquisas que falam que o sono impacta muito na questão de envelhecimento precoce, de olheiras, todas aquelas questões que a gente procura um produto para sanar. Ou procedimento. Exato. E eu sempre dormi muito bem. Dormi cedo e durmo muito. Depois que eu me tornei mãe, há 1 ano e meio, que passei a ter essa questão do sono, eu entendi o quanto que o sono impacta. Nessa coisa da vitalidade, da pele tá sem viço. É impressionante. Beber muita água, que é o feijão com arroz. Comer comida viva, alimento vivo e menos processados, né? O Ayurveda trata muito o que é alimento como remédio. E tem até uma receita que eu postei esses dias, que eu aprendi com os meus professores, que é tipo um elixir que você bate manga com coentro. Porque o coentro tem essa função, segundo o Ayurveda, depurativo do sangue e do plasma, é desintoxicante e tem uma potência refrescante. Então, para o calor, quando você toma essa vitamina, né, de coentro com manga, como te trouxesse a vitalidade, te trouxesse refrescância, e isso impacta na pele. Então, é uma receita de beleza, né? Especiarias, tudo que é antioxidante que a gente come pensando na saúde e na imunidade, vai impactar numa boa pele, né? E eu frequento muito congresso de nutrição, porque eu gosto dessa área. E aí eu já ouvi falar muito, por exemplo, sobre o açaí, o puro, não esse cheio de tranqueira, como que isso ajuda a melhorar casos de melasma, que um produto cosmético tem muita dificuldade. Então, tem muitas questões, né? Chá verde, que ajuda a proteger a pele do sol. Não estou dizendo para não usar protetor solar, né? Usem naturais e físicos, mas usem. Então, o alimento, ele traz resistência para o nosso corpo. E isso também é cuidar da beleza de dentro para fora. Então, eu falo que sono, respiração consciente, boa alimentação é uma caminho, chave. E o autoconhecimento. Eu acho que é essa cerejinha do bolo. E eu falo que a beleza holística é a cerejinha do bolo na beleza natural. Porque a gente está lá se cuidando com um monte de produto natural, mas se eu não desacelero, eu estou fazendo mais o mesmo. Se eu desacelero, eu começo a ritualizar, né? Que eu trago essa temática dos rituais. Eu começo a enxergar as sensações, o que está me afligindo, o que está me fazendo consumir. E aí, o que estava me fazendo procurar só um cosmético natural me faz ter outras sensações e eu até depender menos desse cosmético natural. 2 perguntas, Tá. desculpa. O que é holístico e o que é elixir? Tá. Elixir, eu tô falando de um item que tem ali uma função, né? Tipo a manga com coentro. Com o coentro. Não é só uma vitamina, não é só um suco. Um shot de cúrcuma é um elixir, por exemplo. O holístico é um termo aí que foi bem deturpado, distorcido, né? Tipo jovem místico. Sim. Ai, falou jovem místico, dá até calafrio. Porque parece uma pessoa sem consciência de classe, bitolada. Holístico, né, vem de holos, de uma coisa sistêmica. Então, quando eu trago o holístico para a beleza, eu tô trazendo uma visão sistêmica. E até o holístico meio místico mesmo, porque também acho que não tem problema nenhum. É o que eu falo sobre o invisível. A intuição, o desacelerar, prestar atenção
né, nas sensações. O autoconhecimento, ele lida com o invisível. Só que esse invisível não é o invisível do jovem místico que, né, acha que tudo é milagre, negacionista, charlatanismo. Então, acho que o holístico, ele traz essa visão mais sistêmica. Inclusive, eu acho que é uma visão que falta na sustentabilidade demais. Uma visão sistêmica consciente, você diz? Sim. Que a gente Que não é linear, que olha para o todo. Sim. Né? Que considera sempre o todo. Integrativo é uma palavra que tem sido muito criticada, as pessoas estão com ranço. Uhum. Que é a mesma coisa do holístico, né? Integrativo integra tudo, só que as pessoas ficam usando de uma forma tão distorcida e superficial que ganha outros significados. É, porque eu vejo tantas pessoas falando holístico, 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 e às vezes é uma pessoa que não tem ali... Tem nada de holística. E aí você fica meio confuso, assim, você acaba não entendendo o que ela tá querendo dizer. A beleza holística, eu tenho um bônus extra lá no meu curso que eu falo que é a introdução à beleza holística. Aí eu explico o que é a beleza holística, trago meditação, como professora de yoga, trago respiração, uma respiração bem focada em né, oxigenar as células. O que mais que tem? Automassagem, que eu pego um óleo que é um produto, mas eu trago ali para um momento de bem-estar, para reconhecer o meu toque. A gente perdeu muito essa conexão com se tocar, a gente só terceiriza o nosso bem-estar, né? Banhos, uso de ervas, herbalismo é um tema que eu gosto muito, eu estudo ginecologia natural. Parece que eu estudo 1000 coisas, né? Eu não sei de nada. Mas aqui são temas que me interessam e trazem para minha vida e trazem essa visão mais aprofundada para o que é beleza e bem-estar. Então, é sair um pouco dessa questão só em frente ao espelho, só ligada a produtos. Eu falo que cosmético, que beleza natural não é apenas sobre produtos, né? E aí entram as receitas caseiras que funcionam, mas depende. Então, por exemplo, um esfoliante, que é algo mecânico. Você pega ali um fubá ou uma borra de café, mistura com azeite ou um óleo de coco. Aquilo vai ter um efeito na hora. A casca de mamão, ela vai agir como se fosse um peeling natural. Mas é tipo um limão, assim. Tudo que é muito químico no rosto é melhor nunca fazer. Né? Um chá de camomila aplicado geladinho no seu rosto vai ajudar a desinchar, vai trazer uma vitalidade. Então, existem receitas que funcionam, eu amo. Tenho várias lá no meu site, porque nos meus cursos eu dava. Mas é um depende. Desodorante natural, caseiro, super funciona. Desodorante é uma coisa que eu tenho, natural é uma coisa que eu tenho um problema. Nunca funcionou pra mim. Nunca funcionou. Mas você já testou muitas marcas? Não, eu já testei aquele que faz em casa, não deu certo. Algumas marcas naturais, sei lá, começa dando certo, depois termina não dando certo. Sim. Só que aí eu entendo que pode ser do organismo, Exato. pode ser várias coisas. Sempre que me perguntam, por onde começar? Qual o primeiro produto a comprar? Eu sempre indico o desodorante, porque você vai ter menos impactos em várias áreas. Vai ser melhor para a sua saúde, melhor para o meio ambiente, você vai permitir o seu organismo de transpirar e vai quebrar um tabu de que é o suor que tem odor. Então, é a proliferação de bactérias que vai gerar um odor. Sim. Então, se eu uso ingredientes que vão inibir esse odor, para que eu vou me bloquear de transpirar? Ou seja, usar um antitranspirante. Bicarbonato de sódio com óleo de coco, com leite de magnésio, que geralmente são os ingredientes das receitas caseiras, fazem isso. Eles evitam essa proliferação de bactérias. Os desodorantes prontos, né, comercializados naturais, usam tea tree, óleo de melaleuca, que tem essa função bacteriana, antibactericida. Mas é isso. A sua alimentação pode mudar o seu cheiro, o seu estresse, uso de remédios, doenças e até roupas. Então, na minha gestação, o meu cheiro ficou muito mais forte. Eu tive que ficar mudando de desodorante, até que eu simplesmente falei, bom, não foi na gestação, foi no puerpério. Eu deixei pra lá, assim, eu sabia que ia passar. Não era uma questão. Reaplicava mais vezes, esfoliava a minha axila com a buchinha vegetal, né, pra evitar a umidade, e secava bem antes de aplicar. Então, funciona, mas então, meu problema é esse, reaplicar várias vezes. Não que não funciona. Acho que a minha visão era essa. Eu ter que reaplicar várias vezes, pra mim, era a questão, não tá funcionando. O meu tá aqui na bolsa, porque nesse calorão, e que eu tô numa fase também, eu acho que tem a ver com a amamentação, que o meu cheiro muda, eu fico contando com o meu. E tem épocas que não. É um caminho. O frio agora, né, que a gente transpira menos, é uma boa época pra quem quer fazer a transição pro desodorante natural começar. Porque vai transpirar menos, então é menos umidade para a bactéria se proliferar. Sim. Bom, para finalizar,
a nossa conversa. Eu queria... Ai, né? Ficava aqui a tarde inteira falando com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre veganismo e beleza, se tem relação, se não tem relação. A gente tem várias pesquisas aí que comprovam que o consumo excessivo de proteína animal impacta principalmente em algumas doenças do coração, né? E várias outras doenças cardiovasculares. Mas a gente também tem a questão dos embutidos que podem trazer câncer e várias outras coisas. Por que você virou vegana? Quanto tempo você é vegana? E como que isso impacta positivamente na sua beleza natural? Quando eu comecei a pesquisar, procurar sustentabilidade e encontrei a beleza natural, eu não era nem vegetariana. Eu estava numa visão de que, se eu reduzo, se eu procuro orgânicos, é isso. E aí eu fui pro yoga, fui pesquisando mais, fui entendendo que tinham vários impactos no meu consumo de carne, ainda que era pouco. E eu venho de uma família bem churrasqueira, né? Então, eu tinha essa dificuldade ali do visitar a família. Mas uma coisa que, enquanto eu me tornava vegetariana, porque eu ia, voltava, justamente porque eu achava que podia haver um equilíbrio, né? Porque eu ainda não tinha sido tocada, assim, por aquela coisa muito visceral, não dá, mas parei uma vez, não dá pra voltar. Hoje, pra mim, é inegociável comer carne ou qualquer tipo de carne, né? Porque as pessoas falam, e peixe, todo mundo é carne, todo mundo é vida. Jamais. Mas eu tive várias idas e vindas. E nessas idas e vindas, eu já falava da beleza natural, que precisa ser cruelty-free, por motivos óbvios, que se você não é vegano, você não precisa, ou melhor, você pode considerar a beleza vegana. Porque, assim, uma coisa você tá ali ligado numa questão cultural, que te acompanha a vida inteira, o seu paladar, você é acostumada a normalizar comer um animal, mas você vai normalizar um cosmético ser testado em animais por meio de processos muito cruéis, sendo que hoje em dia já existem mais de 20 testes alternativos, com até o uso de pele humana, entre outros, validados para uso. Então, não tem necessidade de usar mais testes em animais, assim, inegociável, né? Então, para mim, eu entrei na beleza vegana antes de virar vegetariana, e o veganismo mesmo foi há muito pouco tempo, porque quando eu era vegetariana, eu já tinha parado com leite, eu comia ovo de vez em quando, e depois fiquei nos derivados. E aí, eu me divorciei, conheci meu companheiro e ele estava mais focado em se tornar vegano. E aí, quando você tem outra pessoa ali te cobrando, ajudando, eu tô nessa fase vegana de novo, tentando de novo. Uhum. E eu tenho um bebê que, desde que ele nasceu, tem 1 ano e meio, a gente não deu nada de origem animal, né? Que legal. Então, a gente precisa agora ser esse exemplo. Sim. Antes, eu era vegetariana e furava com bolo, brigadeiro, alguma coisa que tinha ovo, embora não comprasse, não bebesse leite. Hoje, eu fico me policiando mais para ser um exemplo, né? Em todos os sentidos. E quando você falou... E saudável, porque é isso que você falou. Sim. Eu me tornei vegetariana, depois tentei ser vegana, já buscando uma vida saudável, que foi o que veio antes da sustentabilidade, foi o bem-estar pela vida saudável. Então, eu já entrei com essa mentalidade da comida o mais fresca possível, menos embutidos possíveis. Eu tinha pavor de coisas... Hambúrguer vegano, eu demorei séculos para comer, porque eu achava tudo podre, assim. Então, eu preferia fazer. Você ainda acha? Não, porque hoje tem vários muito legais. Só que eu acho que tá. os vários muito legais e gostosos não é pra todo dia. Tá. A gente compra em casa, é a linguiça vegana. Ontem mesmo a gente fez em plena... Era domingo, né? Um cachorro-quente vegano com uma salsicha industrializada. Mas é o de vez em quando. Então, acho que o foco é fazer mais a nossa comida. E aí, eu fui aprendendo a cozinhar, que eu era pessoa que não cozinhava super bem. Né? Tive um filho, então a gente tenta fazer tudo fresco e se esforça para isso, porque é difícil às vezes, mas... E no Ayurveda, né? Tem muito dessa questão da comida, né? Da alimentação saudável, que usa né? a comida como um remédio. E o Ayurveda não preconiza o veganismo ou o vegetarianismo, até porque eles usam leite e mel em algumas questões. Mas eles preconizam a alimentação o mais saudável possível. Então, isso é muito legal. Fiquei gripada semana passada, eu fiz uma panaceia com gengibre, era sal, açúcar mascavo e limão. É um xarope. Então isso traz até mais democratização para essa vida saudável vegana, sabe? Então, acho que é super importante tocar nesse ponto. Mas eu acho que todo mundo vai ter os seus processos também, porque... Sustentabilidade é um processo, né? É um processo pessoal intransferível. Eu não gosto de ser fiscal da sustentabilidade alheia. Por mais que eu seja, né, uma criadora de conteúdo sobre esse tema, eu tento muito ter um tom de voz
do chamado ativismo delicado, né? Que não é só delicado ali no falar fofinho, é delicado no ouvir, no pensar em como que você vai impactar, qual sensação você vai gerar na pessoa que você está falando, que está te ouvindo. Então, eu tento pensar nisso para, ao invés de eu trazer a pessoa para minha causa, eu afastar. Porque é isso, né? Todos nós temos ego. Então, dependendo da maneira que a gente comunique, a gente vai mais afastar uma pessoa, um grupo, do que trazê-lo. É verdade. E no final, todo mundo quer o bem-estar planetário. Todo mundo não é uma quer... coisa individual. Que vai ser bom para todo mundo, né? No final das contas. Bom, para finalizar agora, finalizar mesmo, queria que você deixasse uma mensagem de sustentabilidade, uma mensagem de beleza natural para as pessoas. A sua percepção sobre o que a gente podia... Onde estamos, né? E como que a gente pode seguir para uma vida mais natural, mais sustentável, desacelerando? Como que você espera, assim? Como que você vê a nossa sociedade? Hoje a gente vive um contexto que tem muitas ofertas de bens e produtos e serviços chamados sustentáveis, né? Então, eu vou pular essa dica do compre produto, sugerir, para lembrar algo que eu sinto que falta. É um momento que tá faltando autoconhecimento. E autoconhecimento tem tudo a ver com sustentabilidade, e não só sustentabilidade, que é a regeneração, que é ir além da sustentabilidade, né? Quando a gente se conhece mais, a gente sabe onde a gente vai atuar, com quem a gente vai falar e qual o nosso papel no mundo. E de uma forma menos eco-ansiosa, como que a gente vai atuar. E eu acho que o desacelerar também é um ponto-chave. Se a gente continua fazendo tudo da mesma forma acelerada, no mesmo ritmo automático, a gente não enxerga o essencial. E a gente começa a seguir caminhos que não são os nossos e só troca 6 por meia dúzia. Continua consumindo produtos sustentáveis e não reduz o consumo e não lembra que não é sobre produto, né? Então, a minha mensagem é: sustentabilidade não é sobre produto. É sobre uma forma mais consciente de viver, de se relacionar com a natureza, então se conectar com a natureza e até ressignificar a nossa relação com as coisas, porque vivemos no mundo material, então usamos a matéria, né? Precisamos da matéria. Então, é muito uma ressignificação. Nossa, adorei essa parte que você falou, que sustentabilidade não é sobre o consumo, que é o que eu mais tento falar para as pessoas. Não é sobre comprar, não é sobre ter. Lógico que você vai precisar, em algum momento, consumir alguma coisa. De consumir, de escolher. Sim, mas não é sobre isso, né? É sobre, de fato, você entender o seu papel como cidadão, como pessoa no planeta e o quanto você pode impactar positivamente, né? E ajudar outras pessoas a também impactarem positivamente, né? E num ritmo próprio. Se você ainda não se tornou vegetariano, pensa, mas tenta. Se você nunca tentou o skincare natural, vai com calma. Começa no desodorante, no shampoozinho. Não precisa ter pressa, a gente só precisa começar, né? É isso. Má, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa, foi ótimo. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar várias dúvidas das pessoas. Espero que você consiga conquistar novos seguidores, novas pessoas que acreditem no mesmo que você acredita, que é a beleza natural, que é a beleza sustentável, que é o menos, né? O ter menos, comprar menos e refletir mais. E eu espero que a gente tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Se a gente ajudou pelo menos uma pessoa com essa conversa, já tá valendo, né? Sim, refletimos juntas. É isso. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Por favor, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, sigam a Marcela, vou deixar o @ dela ali na descrição desse vídeo. E um beijo e até o próximo episódio. Tchau!